Eu recebo aqui no estúdio o especialista em gerenciamento de riscos, o Gustavo Cunha Mello. Gustavo, muito obrigada pela sua participação aqui no Jornal das 10. É uma situação muito grave o que aconteceu. É uma situação grave em função dos danos materiais, da perda de vidas e até do dano ambiental que a gente vai descobrir depois que eventualmente tenha ocorrido. Quando a gente fala em rejeito, o que a gente está falando? De que se tratava essa barragem? Queria que você tentasse explicar um pouquinho. Toda barragem faz parte de um processo industrial. Você pode ter uma barragem tanto de uma hidrelétrica com água, não tem nada demais. Você também tem, no caso da mineração, você tem a barragem que o processo de beneficiamento do minério de ferro ou de outro produto, por exemplo, você tem no beneficiamento, você mistura muita água no processo e você tem um rejeito, um despejo ali, que seria um lixo que não seria aproveitado. O que sobra daquele processo. Pode até vir a ser aproveitado em outro processo industrial, mas naquele processo não faz parte da matéria que está essa lama que a gente está vendo aí. Exatamente. Isso era o que havia dentro da barragem. Exatamente. Essa lama tem água misturada a químicos, a metais pesados. Que é o rejeito do beneficiamento do minério de ferro. E ela fez esse rio de destruição aí, foi seguindo um curso aí. O objetivo da barragem, Leilane, é evaporar essa água, você tentar limpar o produto químico da água e você tentar depositá-lo no solo ou depois até recuperá-lo de outro jeito. E à medida que você vai colocando mais produto, lama dentro dessa barragem, ela tem um limite. É como se fosse uma piscina, digamos. Como se fosse uma piscina. Você vai jogando as coisas dentro dela, tem uma hora que ela excede. Ela tem limites, diversos limites que são projetados. Existem. Quando há o projeto da construção da barragem, o engenheiro que tem análise hidráulica, a capacidade de evaporação e de suporte ali, tem a análise geológica do terreno, se o terreno é adequado. Então tem um problema técnico aí, não nesse caso especificamente, estou entrando no mérito da questão, mas estou falando que de uma maneira genérica. Um dos riscos de barragem é analisar o projeto de um engenheiro para a barragem. Agora, só para a gente deixar bem claro uma coisa, isso não foi um transbordamento, senão não teria a violência dessas imagens, né? Aparentemente, sim. Pode ter aparentemente sido... não foi não foi exatamente, você está certo. Então, aparentemente, foi um rompimento... Essas imagens, só para a gente ver, Gustavo, vamos mostrar aquela imagem que a gente estava mostrando ainda agora, que é justamente são imagens feitas, um videozinho de celular feito pelos moradores aqui dessa região. Você vai ver daqui a pouco, a gente vai mostrar. Elas mostram a onda da lama vindo. A gente vê aqui, Gustavo, isso mostra bem a violência com que essa lama estava chegando, né? Exatamente. Isso aparente, similar a um tsunami. Existem barragens no Brasil, Leilane, que comportam até 1 bilhão de litros d'água. Isso é mais ou menos o quê? Para a gente ter uma ideia. Você tem o equivalente aí a aproximadamente 400 piscinas olímpicas. Então, você abrir isso de uma vez só, ou pelo escavamento de cavernas na barragem e aí romper pelo subsolo chegando a um rio, ou pelo rompimento de uma barreira. Como se fosse uma parede inteira dela que desmoronasse. Ou até uma caverna que tenha sido corroída pela água, pelo peso da lama ali no subsolo. Também acontece esse tipo de coisa em alguns rompimentos de barreira. Vamos ver esse videozinho agora, então? O vídeo do celular que mostra o desespero de um grupo de moradores de Bento Gonçalves? Volta. Ô, meu camarada, volta, vira o caminhão e racha fora, Volta, Zé. Volta. Você viu aí o desespero das pessoas, eles estavam filmando e eles se dão acordo da velocidade com que a lama vem descendo e aí entram em pânico e param de filmar e pedem para voltar ao caminhão. Eles certamente estavam num caminhão aí. O que muito provavelmente aconteceu, essa barragem, pelo que a gente mostrou ali nas imagens de satélite, ela ficava num alto, né? E a cidade de Bento Ribeiro ficava num vale. Exatamente. Então, Bento Rodrigues, desculpa. Além do efeito da quantidade de água,
água, do peso da água, você tem o efeito da gravidade, que você está colocando essa água num plano muito superior à cidade. De cima para baixo, ela vem com tudo. A velocidade aumenta. Agora, outra coisa, Gustavo, muito provavelmente, eu sei que é difícil a gente dizer isso, eu sei que enfim, mas na lama, numa condição dessa, qual é a possibilidade de encontrar sobreviventes? Essas pessoas que estão desaparecidas? Similar ao que aconteceu, por exemplo, na região serrana do Rio. Quer dizer, você teve uma série de óbitos, uma série de pessoas feridas e você encontrou muitas pessoas que sobreviveram. Quer dizer, vai depender da localização da pessoa e uma série de coisas. Óbvio que se a pessoa cai sobre ela uma piscina olímpica de lama, essa pessoa vai ter muita dificuldade, até mesmo que soubesse nadar, pelo peso e pela dificuldade. E na situação de ser lama, de ser uma coisa mais densa, dificulta? Dificulta, sem dúvida dificulta. Agora, é bom lembrar que tem uma lei federal de 2010, setembro de 2010, que trata exatamente da segurança de barragens no Brasil. A gente tem aproximadamente 520 barragens de minério e outras 300 e tantas mil barragens de água, sobretudo no Nordeste. Muitas dessas barragens, aí há a dificuldade do poder ambiental de fiscalizar, há a dificuldade de alguns gestores. Não estou falando no caso específico de Mariana, mas alguns gestores de algumas barragens que não tratam adequadamente tanto a manutenção, e isso é um crime ambiental previsto em lei. Ou seja, é obrigatório ao proprietário do empreendimento dar manutenção nas barragens, verificar periodicamente a qualidade da barragem, se está suportando aquilo ali, se continua trabalhando com aquela barragem ou se terá que montar outras, ou paralisar a utilização daquela, e isso é reportado não só à sociedade local, no caso prefeitura, órgãos, associação de moradores, etc. Inclusive a lei prevê que sejam comunicados, e também ao órgão ambiental, que tem que fiscalizar. Então, no caso de uma falha que é ou de fiscalização ou de manutenção, isso é um crime? É um crime previsto em lei. E como disse o Gustavo, quer dizer, essa questão, isso não é a primeira vez que acontece, essa questão com barragens. Vamos lembrar aqui alguns outros casos graves de rompimentos de barragens, de mineradoras, que já foram registrados aqui no Brasil. Olha isso. Em 1986, 7 pessoas morreram num rompimento de uma barragem na mina de Fernandinho, em Itabirito, região central, também em Minas Gerais. Um outro grande acidente aconteceu em 2001, na barragem da mineradora Rio Verde, em Macacos, região metropolitana de Belo Horizonte, Minas Gerais. Mais uma vez, nesse rompimento morreram 5 pessoas. Bom, são casos gravíssimos, sem dúvida nenhuma. E agora o que se pergunta é o que aconteceu. Isso vai, claro, vai exigir uma investigação longa, né? Sem dúvida. Inclusive tem que verificar até os eventuais danos ambientais. Que produtos químicos foram despejados na cidade? Só para a gente encerrar, os órgãos disseram que não receberam nenhuma denúncia, mas existe uma informação de que havia um relatório pedindo mais espaço para barragens. Havia um relatório da mineradora solicitando à prefeitura local e ao órgão ambiental a construção de novas barragens, alegando que as suas atuais barragens já estavam na capacidade máxima. Porque aquela poderia estar saturada. Exatamente. É mais um indício de que pode ter havido um saturamento ali de capacidade. Pode não ter sido suficiente não ter o espaço e a quantidade de dejetos, de rejeitos. Tem que ser investigado, lógico. Gustavo Cunha Mello, muito obrigada pelas suas explicações. Vamos acompanhar aí, vai ser um longo trabalho de investigação, de perícia. Eu que agradeço.